Nossa saudação é com alegria mais uma vez que estamos juntos a partir de agora aqui na TV Mundo Maior, o programa Nova Consciência. Nós aqui, como o próprio nome do programa indica, temos uma, eu não diria preocupação, mas um foco, né? Temos enfatizado aqui que entramos no terceiro milênio e para atravessá-lo com alguma competência, e agora nós teremos que ter alguma competência, precisamos criar justamente uma nova consciência. E nós trazemos de volta a esse programa um companheiro que esteve aqui não faz muito tempo e trazendo um livro que nós consideramos importantíssimo como um retrato do tempo que estamos vivendo, da transição que efetivamente começou. João Alfredo Sinício, autor do Nova Era Consciencial, que está aqui conosco e tem novidades nessa proposta de estarmos criando as condições para que as consciências lúcidas, conscientes, abertas, atentas, possam se aglutinar, porque teremos que de alguma maneira criar essas pontes entre nós, criando uma verdadeira rede, no sentido de estarmos buscando, não é a expressão salvar o planeta, mas com certeza mais do que nunca talvez salvarmos-nos, porque o planeta está salvo, ele está no comando do Cristo. Agora, precisa saber se nós estaremos no novo mundo que surgirá. Aí sim, isso é muito importante. João, como é que está esse processo, Nova Era Consciencial? Como é que está o livro? Como é que está caminhando? Como é que está havendo essa conscientização? Inicialmente, nós queremos uma vez mais agradecer pelo convite e talvez eu diria, né, não tanto um convite, mas a convocação. Isso. Nós nos sentimos convocados pela vida até, mas você, nesse caso, como um instrumento, se me permite colocar assim, da forma que também entendemos que todos somos instrumentos. Uns dos outros. Uns dos outros. Você que também está nos acompanhando é um instrumento mais ou menos consciente nesse processo e em todos os processos da vida. Quanto à questão colocada objetivamente, e você de certa maneira falava sobre um instituto que estamos criando, diríamos que é prosseguimento do processo desencadeado, se assim se pode dizer, com o livro. Mas, na sequência da entrevista, isso virá à tona naturalmente. João, seria interessante talvez abordarmos o cenário que aí está e a contextualização. É claro que no Brasil, exatamente no Brasil, estamos vivendo, vamos dizer assim, os tempos do PAC, né? Que é o plano de aceleração do crescimento do governo Lula. Mas eu diria que o planeta, sob a administração do Cristo, está no PAT, Programa de Aceleração da Transição. Como é que você está vendo esse cenário que está aí, né? Nós acabamos de ver lá ciclone, furacão em Mianmar, terremoto na China, e isso desses que impactam, mas tem vulcão que estava adormecido há 400 anos, temperaturas, e você coloca isso no livro, né? Como é que você está vendo esse processo? O que você acha que está... Como é que você avalia essa situação? Interessante, como sempre, as suas colocações, porque a argúcia que o caracteriza é bastante clara sempre. E nos fez pensar sobre siglas agora. Nós vamos procurar voltar sempre a São Paulo se a convocação estiver em aberto sempre. Porque você falou sobre o PAC, falou sobre o PAT, e eu me permitiria, se você concordasse, voltar ao termo anterior, PAC. E pensarmos exatamente agora sobre talvez uma outra percepção sobre o PAC, que talvez pudesse ser entendido como um programa de acordamento das consciências. Sim. É necessário que acordemos, porque por estranho que possa parecer, mesmo de olhos abertos, é comum que estejamos dormindo, ou seja, mais ou menos inconscientes a cada momento.
E os furacões acordam, os vulcões acordam, como você próprio acabava de dizer. Gaia talvez esteja num processo, não de acordamento dela, mas de ajudar no acordamento nosso. É assim que vemos. Ou diria que, ou que Gaia esteja, vamos dizer assim, depois de nos ter permitido uma série de desvarios, como quem diz, está dando uma chacoalhada e repondo as coisas no lugar, né? Sim. Mas para quem possa estar um tanto quanto acordando, o que seria a Gaia mesmo, para aquele nosso telespectador possa não entender? A Gaia, pelo que nos dizem os escritos já existentes, seria a representação da Terra, enquanto deusa. Seria a deusa Gaia, a nossa Terra. Foi uma nomenclatura utilizada por um biólogo que amplia uma conceituação importante sobre a Terra, né? Não é efetivamente muito mais do que a casa planetária, não é, João? Sim. É um ser. Isso. Né? Um ser. Né? Tem toda uma vida. E nós precisamos respeitar a vida porque a nossa depende dela. Sim. Os ciclos aí, né? O nosso ciclo está sujeito ao ciclo dela, não é isso? Sim. Porque o que nos dizem também as autoridades que temos consultado, e quando dizemos autoridades, são escritores, são pensadores que têm manifestado o seu pensamento. E no caso de Gaia, nos é apresentado como organismo vivo, de fato, e aonde nós nos integramos, porque na verdade não há uma vida separada de outras vidas, há uma unidade da vida. Nós estamos efetivamente integrados a Gaia, como estamos integrados ao Sol e a todas as estrelas, ao cosmos como um todo, na realidade. Agora, como é que é esse processo de movimentação das ideias? Porque a gente muitas vezes está muito distraído mesmo e não percebe que tudo que acontece antes acontece no mundo das ideias, né? E a gente está vendo uma série de eventos agora, eles tendem a entrar em situação crítica, coisa que você já caracterizou no seu livro. Isso evidentemente é consequência do acúmulo de uma série de pensamentos, ideias, e as ideias transformam-se em ações que, acumuladas, vão gerar uma tensão terrível e já estão causando. Sim. Né? A importância de nós tomarmos muito cuidado com esse panorama, João. Queria que você fizesse um comentário, porque a gente precisa tomar cuidado. Está havendo um desmonte. Então, efetivamente, para que, como uma cidade se revitaliza uma região, ela arranca tudo que tem ali e começa uma nova coisa. Né? Sim. Só que, evidentemente, quem se fixa muito naquilo que está indo embora pode afetar até a sua própria saúde psíquica. Claro. Né? Eu queria que você comentasse isso, a importância de estar começando a focar, não exatamente o que está caindo. Sim. Para focar o que está caindo, usando a expressão que foi colocada, nós estaríamos diante do desmonte. Na nossa maneira de conduzir a formação do nosso pensamento, entendemos que talvez se possa visualizar um remonte, ou seja, uma reestruturação das coisas, se assim se pode colocar. Porque entendemos que, da mesma forma que a ideia existe num campo mais sutil do que a matéria como a conhecemos, assim se dá com o cosmos de um modo geral. Ou seja, aonde está a base de sustentação da matéria? Esse é o ponto que queremos enfocar. Será a matéria a única realidade? Nos parece que Kardec já deixou muito claro isso, William Crookes também de igual maneira deixou claríssimo, falando em cientistas, os dois, que tinham uma visão espiritualista e que nos transmitiram a todos nós, a você também que nos assiste, ao mundo. Foi um grande trabalho, um grande mérito, talvez se possa dizer, daqueles que nos antecederam, não a nós,
individualmente falando, mas a humanidade no processo pensante. Mas estamos falando, quando falamos de Kardec, de William Crookes, há 2 séculos atrás, 1857 até 1900, nessa faixa de tempo. Mas há outros pensadores, já no século passado, 1900, 1900 e pouco, próximo do ano 2000, que também abordam com clareza essas questões da materialidade e da espiritualidade, deixando claro que nós estamos já num processo novo, embora muitos não entendamos assim. Ou seja, não acordamos para essa questão, que eu não diria problemática, mas a solucionática. Estamos numa nova era, queiramos ou não, porque o tempo não aguarda que aceitemos ou não. Ele é, e nós vamos percebendo em algum momento. Mas, finalizando essa ideia, esse conjunto de ideias, diríamos que estamos diante de um remonte, uma reestruturação. Mas quais seriam os sinais dessa nova era que você está se referindo? Já que o desmonte, o remonte, né? Sim. Pelo menos o desmonte está muito evidente. E eles ocupam as principais páginas dos jornais hoje, dos telejornais, enfim. Eles viraram manchete efetivamente. É fato. Não, você não passa uma semana sem não ter uma manchete desta evolução do processo de Gaia, né, e a sua movimentação. Né? É fato. E vejamos o seguinte, poderíamos abordar essa questão por vários ângulos. Um é o ângulo da questão ambiental, ecológica, que preferimos chamar de ecosmológica. No entanto, como essa nossa conversa informal, se me permite colocar assim, que está ocorrendo nesse momento, e da qual participamos não apenas o entrevistador e a nós que somos gratos por estarmos aqui como entrevistado, você que nos assiste, os nossos amigos que estão aqui a tornar possível, né, esse evento, mas há outros planos aqui presentes também, embora, pessoalmente, por termos uma visão nula no aspecto paranormal, não enxergamos, mas sabemos dessa realidade. Sim, verdade. Pode ser que algum espectador consiga ver em outros planos. Então, podíamos fazer uma abordagem ecológica, furacões, tufões, vulcões, como você próprio nos dizia. Mas no início da abordagem, a que me referi, você nos falava de PAC e do PAT, e aqui nós colocaremos, então, a questão no aspecto político, econômico e social. No campo político, econômico e social, nós estamos vendo o que alguns estudiosos, economistas, colocam como uma eventual depressão econômica no mundo, da qual todos estamos vivendo o reflexo. Toca no nosso bolso, toca na nossa casa, na nossa família, no leite das crianças. É um aspecto. Mas também existe a problemática no contexto social. O caso Isabela não pode ser esquecido. O caso daquele irmão nosso que manteve aprisionada uma filha para uma série de questões que não vamos aprofundar aqui, mas deve estar na lembrança de todos, acreditamos. Isso no contexto social. E um contexto social que beira a paranoia. Sim. Existem questões no campo educacional, uma vez que a educação como hoje se coloca, ela tem gerado um número difícil de hoje se apresentar numericamente, mas não é pequeno o número de analfabetos funcionais. Então, todo esse quadro... De uma desistência de estudar também. É fato, ou seja, um desinteresse, porque o jovem muitas vezes não entende o que é que me aguarda amanhã. E muitas vezes acaba incorrendo no erro de voltar-se para o mundo das drogas, por exemplo. Até porque quando entra na academia, às vezes encontra um paradigma materialista muito bem estruturado, sofisticamente estruturado, ele se desestrutura. Né? É fato. Mas então veja, essa é todo um discurso, digamos assim, no contexto problemático. Mas não é só isso que tem sido trazido. Se nós formos
amantíssimo e saudosíssimo Chico Xavier, por exemplo, iríamos ver a lembrança dele para nós, no sentido de que, numa entrevista, ele dizia, na época era o Pinga Fogo, isso década de 70, 1971, na realidade, Chico nos dizia: Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então vamos fazer o seguinte, eu acho que fica aqui até uma reflexão para o nosso intervalo com o nosso querido telespectador, e eu volto já com o João Alfredo Sinistro. Nós estamos conversando hoje com o João Alfredo Sinistro, para você que ligou a sua TV Mundo Maior agora, né? E nós estamos falando, ele é autor do Nova Era Consciencial, um livro imperdível, né? E ele está efetivamente trabalhando os conceitos, a estruturação de uma consciência para que nós efetivamente possamos nos situar, nos colocar na nova era, que será consciencial. É uma era de consciência. Portanto, não dá mais para fazer de conta, né? Quem insistir nisso poderá até fazê-lo, mas não será mais dessa terra, né? Será num outro contexto, num outro mundo, né? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, já afirmou Jesus Cristo, e para aqueles que perseverarem, por mérito desses, né? A Terra será um mundo de regeneração. E para você que ligou agora, João, você encerrava justamente dizendo que Emmanuel, através do Chico no Pinga Fogo, refere-se que 2057 teremos um mundo regenerado. Quer dizer, eu entendo que, como outras informações de origem mediúnica, espiritual, Joana de Ângeles, por exemplo, ela tem uma mensagem fabulosa, publicada na revista O Reformador, acredito que do ano passado, uma mensagem longa e de muito conteúdo, denominada A Grande Transição. Então, por isso que estamos vendo talvez toda essa conturbação, quer dizer, começa-se um desmonte, mas eu gostaria que você nos apontasse, porque é assim, né, na dinâmica da espiritualidade. Na verdade, os paradigmas ou as pilastras dessa nova era, elas já começam a ser colocadas antes mesmo que o desmonte aconteça. Quais seriam esses sinais de que essa nova era consciencial está vindo aí, mas assim, focando o novo? Você colocou muito bem, é isso mesmo, campo econômico, social, político, enfim, estamos numa crise geral e irrestrita. Mas o conceito oriental é aquele, crise é uma grande oportunidade, na verdade. Para onde nos direcionarmos? Como perceber esse novo? Como focar esse novo até para não se perturbar psiquicamente? Como você disse, citou o caso de Isabela, foi um drama isso aí, aquela reconstituição, aquela cena, isso abala o psiquismo das pessoas. Como adquirir saúde consciencialmente e começar a focar esses elementos, esses sinais da nova era? Jeter, primeiro que absolutamente nos entendemos como alguém que possa afirmar o caminho a ser seguido. O caminho já foi traçado pelos verdadeiros orientadores da humanidade. Nós temos procurado ser um simples observador e, como a vida tem nos permitido um tempo para a reflexão, nada mais temos feito do que refletir e convidar a outros também à mesma reflexão. E falava a você sobre pilares, e no remonte ou no desmonte. E acreditamos, sim, que a necessidade é imperiosa de que se coloquem, ou que sejam colocados, os pilares para uma nova
vivência, digamos assim, e que no pensamento espiritualista, mais especificamente espírita, se aponta para o mundo regenerado. E nós acreditamos nisso e, se me permite enfatizar, com um respeito enorme à nossa orientação espírita, nós especificamente não somos espíritas. Respeitamos profundamente o espiritismo. Como respeitamos ao mundo católico, evangélico, todas as denominações religiosas, porque entendemos que é fundamental a religiosidade. Mas que pilares seriam esses e que situação psíquica se está a criar? E como se está a criar uma situação psíquica? Ora, a apresentação de cenas, ela naturalmente cria na nossa psique um momento energético, se queremos entender assim. O permanecer observando cenas dantescas, algumas, dramáticas, outras, terríveis, outras ainda, gera um estado psíquico interior em cada uma das nossas consciências, e eu lembraria que a consciência é você mesmo, sou eu, é você, cada um de nós. Nós estamos criando, então, no momento em que dizemos alguma coisa, um campo energético individual. Ora, a junção de dois campos energéticos individuais, a nossa, a sua, com o nosso telespectador, a nossa telespectadora, gera também um campo mais amplo. Imaginemos qual é o campo que está a nos envolver, a todos que estamos aqui a falar, a criar a condição para a nossa fala, que são os nossos amigos que estão gravando as cenas, o som, e você que se encontra em casa. Que campo nesse exato momento estamos criando? Um campo que se poderia dizer positivo ou um campo negativo? Cabe a cada um refletir a respeito. Entendemos nós que é um campo saudável, um campo ígido, um campo sano, se podemos colocar assim. Diferentemente de outros que nós temos visto e participado da sua criação. Sintetizando, entendemos nós que é fundamental criarmos uma lucidosfera, uma esfera lúcida, aonde nós estejamos envolvidos e, mais do que isso, participando da sua construção. Esse talvez seja um grande pilar, embora a figura pilar ela tenha um simbolismo interno, uma imagem diferente de uma esfera, mas talvez Sim. o grande pilar seja uma esfera nesse momento. Então, você começa a trabalhar num ensaio recente seu que tende a se tornar o novo livro na sequência do Nova Era Sim. Consciencial. E quais seriam os valores nesse estado, né, que você chama de estado lucidocrático, né? Sim. Com certeza o paradigma materialista já era, Sim. né? Como é que seriam os valores, né, que estariam, o sistema político Sim. desse novo Estado? Quer dizer, nessa nova era, como é que estaremos agindo? Por exemplo, se você citou aí, né, você falava dos meios de comunicação, estamos aqui, TV Mundo Maior, uma ação mais recente da Fundação Espírita André Luiz, procurando fazer exatamente isso que você acabou de dizer, criando focos de energização saudável, isso. positiva. E, claro, não somos os únicos, mas com certeza nós e esses que juntos ainda, infelizmente, somos minoria. Né? Como é que seriam os meios de comunicação nessa nova era? Né? Como é que você vê isso? Como é que a ação individual, né? Campanha política, como é que é essa coisa do viver? Sim. A economia, Sim. Como é que vamos criar essas coisas? Jeter, você é uma enciclopédia questionante, digamos assim. E para se colocar em 2 minutos, etc., como resposta, você cria um desafio que nos empolga. Extraordinário desafio. Economia. Nós entendemos que talvez um paradigma para a economia
seja o que a lei universal aponta, que é a economicidade universal. Talvez seja para onde devamos caminhar em termos de economia mundial. O que seria a economicidade universal, nós deixaremos para um próximo momento. Mas, resumindo, seria dizer o seguinte: não há absolutamente nada no contexto, e nós não estamos dizendo universal, nós estamos propositalmente dizendo universal, oni no sentido mais abrangente possível, e não de um universo, são vários os universos. Nesse sentido, a significação no campo da economicidade universal é que não há absolutamente nada que não tenha uma finalidade. Não há um gesto que se faça que não tenha uma consequência no campo da economicidade universal. Ou seja, é fundamental que cada um de nós pense no que vai dizer, no que vai falar, porque isso terá uma consequência. Nós podíamos falar, então, seria uma colocação não muito adequada, mas há um valor de troca com o universo a partir do que eu faço ou deixo de fazer. É o campo da economicidade. Mas há outras questões, políticas, etc. Eu preciso, estou fazendo aqui também o papel do telespectador. Antes que eu te aperte um pouco mais, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, porque quem ler o livro Nova Era Consciencial vai ver que há toda uma preocupação em criar, eu não digo preocupação em criar, mas há um cuidado em estabelecer conceitos com neologismos, palavras novas, né? E quem está acompanhando e já acompanhou a outra entrevista com o João Alfredo Sinício, percebe essa sua preocupação em conceituar, em aproximar. Isso, agora estou lhe apertando um pouco, isso aí não é um obstáculo à sua comunicação, não é um obstáculo à compreensão das pessoas, ou isso tem uma finalidade mental para criar algum tipo de situação? Explica isso. Sim. Você faz a pergunta, mas já aponta a resposta pela sua inteligência, né, que é brilhante. A questão é a seguinte: um novo tempo, uma nova ciência, e nós estamos falando de uma nova ciência, de uma nova política, e, enfim, uma nova tudo, que é uma nova era, que chamamos de nova era consciencial, requer naturalmente uma nova linguagem. Não há como. Ou seja, como falarmos de algo que ocorre no cosmos, os cientistas, se ele não falasse, por exemplo, de buracos negros e coisas dessa natureza? Há todo um linguajar novo, necessariamente, quando se aborda uma nova ciência. Quando os físicos quânticos começaram a falar sobre o átomo, nós viemos a perceber, pela orientação deles, que não mais se restringia o átomo, né, como aprendemos na escola, isso lá na década talvez de 1960, 70, a se falar sobre o elétron, os nêutrons e os prótons, 3 partículas, e finalizava aí. O incrível é que um grande contingente da humanidade continua pensando que é exatamente assim. E aí nos disseram outros cientistas, não, mas existem os quarks, existem os bósons, existem os gluons, os mesons. E eu via, se não me engano, do Divaldo, a quem respeitamos muitíssimo, se não me engano foi dele, que há mais de 100 partículas. Não, e olha, tem um companheiro nosso que vamos trazê-lo aqui com certeza a este programa, ele fala, baseado em todo um projeto de pesquisa que está realizando agora, eles falam em psions. Psions, que são partículas mentais. Exatamente. Né? O Divaldo, nessa entrevista que assistimos ontem, numa das gravações dele, na fala dos psions, que são, se talvez possa dizer, átomos mentais. Isso. Era o campo da psique, da mente. Você sabe que quando eu imaginava isso e trazer essa pergunta para o João, conversando com você, telespectador, eu falei assim, será que não é uma coisa absurda? Porque, de repente, isso cria possibilidade de comunicação ou não?
e às vezes nós precisamos realmente que se quebre uma cadeia mental que nos leva, na verdade, não para frente, mas para trás. É só você olhar o que está acontecendo com a informática, está mudando toda a nossa maneira. Você ouve dois profissionais de informática conversar, você acha que baixou em Marte. É fato, né? Mas se você se aprofundar na linguagem da arte hoje, você vai ver que o pessoal é uma coisa, as questões da estética, é uma coisa, né? Então, nesse campo tá tudo, vamos dizer assim, sendo revirado. Ressignificado, talvez. Seria interessante você conceituar isso aí para o nosso telespectador. Muito bem. Tentando responder, Nós lembraríamos que o nosso cérebro, de todos nós, ele não se encontra pronto e acabado. O cérebro é também algo a ser reconstruído e por nós. Verdade. Ninguém irá construir o nosso cérebro. Nós somos o responsável, cada um de nós, pela reconstrução do cérebro. E como se faria isso? Quem teve a oportunidade de assistir um dos filmes extraordinários que estão aí, que é o Quem Somos Nós, onde aparece um cientista extraordinário, entre outros, o Amit Goswami, fala sobre a física quântica, mas sobre o cérebro. Há uma cena, ou várias cenas, num determinado ponto do filme, onde se mostra como o cérebro se recompõe. Aliás, João, eu acho que esse tema é muito interessante. Vamos fazer o seguinte, nós estamos na hora do intervalo, vamos dar sequência nesse tema no próximo bloco. Estamos conversando com o João Alfredo Sinício, programa imperdível, para você que ligou agora, não deixe de conferir a reprise. João, aproveitando o que você está se referindo sobre construir o cérebro, tem a ver com essas recentes pesquisas, porque cada vez mais se fala da nossa quantidade de neurônios, e o que se percebe é que a partir do momento em que a gente começa a pensar, e às vezes a palavra nova, o conceito novo, cria uma situação no cérebro que aciona as famosas sinapses, né, que são as conexões entre os neurônios, e dizem que esse processo ajuda a aumentar a capacidade, a quantidade de neurônios. Quer dizer, pensar e pensar bem é fundamental, é isso? Perfeito. E veja, nós vamos colocar aqui uma expressão nova para podermos abordar a questão que você coloca. Sinapses. Ora, se o cérebro não está pronto, como dissemos no bloco anterior, pronto e acabado, e ele permite que nós o reconstruamos e reconstruamos e reconstruamos, cada vez chegando a um cérebro mais aprimorado, cada um de nós individualmente. Estamos falando então de sinapses. Lembramos sobre o nosso filme Quem Somos Nós. E ali há cenas onde se percebe, me perdoem o uso de expressões que está surgindo nesse momento para poder responder a sua pergunta. Então, está ocorrendo ali nessa cena uma dessinapsização, ou seja, sinapses que não mais serão utilizadas, caminhos por onde a corrente no cérebro não vai mais precisar percorrer, porque eu não mais vou fazer uso daquelas ideias, por exemplo, porque mudei meus hábitos. Então ali ocorre uma dessinapsização, ou seja, a sinapse ela deixa de existir naquele momento, ou diminui, mas ela deixa de estar tão fortalecida como antes. E como eu preciso de novos caminhos para apresentar novas ideias, eu preciso o cérebro, ou seja, no cérebro, é preciso frisar isso, não é o cérebro precisa, o cérebro é um instrumento, então nele se criam novas sinapses. Então esse processo talvez se pudesse chamar de sinapsização, é uma expressão nova, mas como falar sobre essa questão sem abordar uma criação de novas expressões? Se você permite, eu também insistiria no seguinte, nesse contexto, é fundamental esse ponto, nós estamos falando de novos termos, neofilia,
é fundamental que nós estejamos abertos ao novo. Ou seja, as expressões novas estão no campo do que se chama de neo, novo, filia. No outro ponto, na contraparte, existe a neofobia, aquele que tem medo da expressão nova. E é fundamental que nós estejamos abertos ao novo, mesmo porque, se assim não for, nós teremos dificuldade de caminhar no caminho novo, digamos assim. Esse é o ponto. Quer dizer, nós estamos num desafio, então, muito de grande. Construir o estado lucidocrático que você fala, né? E evidente que nós temos uma forma de autossustentação entre nós, você citou a economia, e o elemento de troca é o dinheiro. Sim. O dinheiro aqui hoje, ele já está sumindo, na forma tradicional ele já está sumido. Será que nós teremos uma nova revalorização do trabalho? Como é que será o trabalho? Interessante. Antes de falar sobre o trabalho, e eu estou rindo por alegria de ouvir a sua pergunta, né, porque nos textos que estamos escrevendo, fomos obrigados a abordar essa questão, isso já está registrado. Não no texto que mandei a você, porque entendemos que não era o caso de incluir. Mas veja a sua sintonia, digamos assim, na transcendental. Talvez se eu estivesse ligado no que pensamos e escrevemos e não lhe mandamos. E agora está a nos cobrar essa questão do dinheiro. Vejam bem, o que é dinheiro? Sabemos que é um elemento de troca, etc. Mas vamos ler a palavra dinheiro de uma outra maneira, ressignificada. Din, eiro. O que é din e o que é eiro? Eiro, basta ir ao dicionário, nós iremos ver, né, está relacionado à ideia de local. Sem eira nem beira, né? É a ideia de local. O eiro é um local onde alguma coisa acontece. O que é que ocorre nesse caso do din-eiro? Dina é força. Din é uma abreviatura, pode-se dizer, de força. Então, dinheiro é um lugar onde a força se concentra. Isso é um fato, não há como pensar, acreditamos nós, de maneira diferente. Porque eu apresento a alguém o dinheiro, que é um elemento de troca, aonde eu entrego a ele a força ali concentrada. Que força é essa? Ele pode pegar aquele dinheiro e vai levar a outro que trabalhará para ele, você falava no trabalho, porque ele sabe que com aquele dinheiro, aquele lugar onde está concentrada a força, aquele lugar, entenda por favor, aquele algo, aquela coisa. E ele pode levar a outro, que leva a outro, que leva a outro, e aquela força ali concentrada faz com que nós trabalhemos. Mas você perguntava se existe alguma coisa nova. Nós acreditamos que sim, e nos aventuramos até a batizar essa coisa, que pode parecer estranha num primeiro momento. Mas pensávamos nós, quando criávamos essa ideia nova, pensava o seguinte, será que também quando alguém falou em dinheiro pela primeira vez, não foi estranho? Ah, foi. Com certeza era estranho. Dinheiro, o que é dinheiro? Hoje é uma coisa corriqueira. Mas no primeiro momento, dinheiro devia soar muito estranhamente. Que coisa nova é essa? Vejam bem, dinheiro, local da força, maravilha. Ocorre, no entanto, que esta força mal aplicada, mal direcionada, ou por outra, não sabiamente conduzida, leva muitas vezes a lugares ou a coisas que, em vez de soluções, são problemas que se cria. Ora, mas então talvez seja importante utilizar essa força, sim, mas com sabedoria e com beleza. Há grupos pensantes que entendem que é fundamental que essas três coisas estejam juntas. A força, a beleza e a sabedoria. Então, três pilares e não mais um só, que se encontra no dinheiro. Ora, então nós estaríamos a utilizar um meio de troca com sabedoria, com beleza no ato em si e com a força necessariamente. Então, três, trineiro. Talvez seja uma expressão estranha, mas entendemos que talvez o trineiro seja algo a se pensar na sua construção.
entende? É muito interessante essa questão levantada, né? E volto a insistir, você pode achar isso aí muito estranho, estranho é o mundo que está aí hoje. Veja aí a questão da informática, que está realmente causando um problema muito sério, né? Tem companheiros nossos que dizem que só na próxima encarnação, quando ele vir com um disco novo, porque ele nem se arrisca, né? E está se criando uma ruptura. Agora, a gente entende também no aspecto educação, né? Como é que será o professor nessa nova era consciencial e o aluno? Qual é a posição? Como é que você vê isso? Eu volto a insistir que não podemos dizer como será, mas podemos apresentar uma ideia, a reflexão nossa. Né? E entendemos que seria o seguinte: há pensadores, é preciso que se coloque isso por antecipação para que cheguemos à resposta, que entendem, e estou me dirigindo o pensamento a Plínio Cabral. Plínio Cabral é um jornalista, é um pensador, é um escritor, e em um dos seus livros, uma vez que ele escreveu vários livros, em um de seus livros ele denomina a falência do Estado moderno. Um outro pensador muito conhecido, com certeza de todos nós, a quem devotamos também o nosso respeito, assim como ao Plínio Cabral, e a todos os pensadores, é Bresser Pereira. O nosso ministro, por demais conhecido, do governo anterior, ele escreve em um dos seus livros, também ele tem mais de um livro, ele escreve sobre a reforma do Estado. Ora, quem fala sobre reforma do Estado está dizendo que o Estado precisa de ser reformulado. O Plínio Cabral nos dizia mais categoricamente, não estamos fazendo nenhuma comparação entre ambos, absolutamente, que o Estado faliu, a falência do Estado. Há um outro grupo de pensadores na mesma linha de abordagem que nos coloca, no seu livro, eles são pensadores da Universidade de Brasília, da UNB, são professores, pensadores, enfim. Eles chamam de a nova ordem social. Também uma modificação grande. Ora, agora, nosso modo de abordar essa questão. Primeiro, com todo respeito aos que colocaram de outro modo, há várias maneiras de abordar. Nós entendemos que, sim, o Estado moderno, eu diria o contemporâneo, cumpriu a sua função. Não nos arriscaríamos a dizer que faliu. Acreditamos no cumprimento de uma função que lhe cabia. Com todo respeito, volto a dizer, a esses pensadores que colocam essas ideias. Muito bem. Entendemos também que um instrumento para a evolução de qualquer organismo social, em qualquer momento ao longo da história, sem sombra de dúvida, é a educação sobre a qual você nos falava. Então, como seria ou como poderá ser a educação na nova era consciencial? No nosso modo de ver, buscando o conceito sobre educação, e o dicionário nos mostra o que é educação. A educação nada mais é do que o aprimoramento das faculdades humanas. Muito bem. A questão que viria na sequência é quais faculdades humanas estaríamos necessitando aprimorar nesse novo tempo? Todas, como eu acredito que sempre se pensou na educação anterior. Mas nós falamos então no novo conceito, mais um neologismo, não vemos como fugir e nem por que fugir dos neologismos, seria uma educação holossomática. Na realidade, é mais do que isso. É que nós estamos tentando colocar como uma pílula homeopática. A palavra toda vai além de educação holossomática. Holo de todo, somática, corpus. Então, a educação relacionada ao aprimoramento das faculdades existentes em todos os corpos. Mas eu disse que o título é um pouquinho maior. Então seria educação sinergo-holossomática. Por que sinergo? É porque a palavra soma tem duplo significado.
É corpo, sim, mas é 1 mais 1, é 2 mais 2, é soma na matemática. Ocorre que o fenômeno não é de somar, pura e simplesmente, é um fenômeno sinergético, ou seja, onde se juntam 2, 3, 4, 5 consciências e o resultado, o todo é mais do que as partes. Então nós chegaremos, pode ser que cheguemos, assim entendemos, a uma educação sinergética, holo de todos, somas, os corpos. E podemos prosseguir se você quiser nos permitir. João, a gente está a 2 minutos e meio aí do encerramento do nosso programa. Eu quero que você tente, evidentemente, falar de como será algo que é fundamental na vida da humanidade, né? Okay. Como é que será a religião? Sim. 2 minutos e meio. Ok, eu volto a insistir que eu não posso dizer como será a religião. Sim, entendi. E iniciaria com o ensinamento que tivemos com um amigo nosso, não sei se você o conheceu, é o Jeter Giacomini. Jeter nos ensinou da vez anterior, e agradecemos, foi no dia 22 de fevereiro, nos brindou com o ensinamento do Dalai Lama. Dalai Lama, segundo Jeter, dizendo a um repórter sobre religião, colocava da seguinte maneira: as religiões são fundamentais, óbvio, mas são como um ônibus, que nos levam todas ao mesmo lugar. Com detalhe, quando se chegar lá tem que descer do ônibus. Esse é o primeiro ponto ligado à nossa visão sobre a religião. Então, as religiões todas são fundamentais, mas elas são fundamentais para nos levar a um ponto. Religião, nessa nova era, com certeza, definitivamente, acho que teremos uma consciência de que é meio, não é fim, né? Exatamente. É meio e não é fim. E a visão nossa é que as religiões todas, sem exceção, elas passarão, estão passando por um processo de revivificação. É um rejuvenescimento que nada mais é do que um apercebimento de que religião, ela indica religar. E eu me pergunto, religar o que a quem? Não houve desligamento. Então há uma fonte da vida, a qual todos nós, consciências, estamos indissoluvelmente e permanentemente ligados. Então, nesse sentido, não há religião. Nós entendemos que há uma necessidade de percepção da nossa ligação que sempre existiu. Esse é o nosso conceito de religião. E nessa hora, nós teremos a sensação que estamos nos religando. É fato. Né? Porque para Deus sempre estivemos ligados. Exatamente. João, mais uma vez quero agradecer a tua presença aqui no Nova Consciência e com certeza você deu a sua contribuição para que essa nova consciência se estabeleça. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo programa. Até lá.